Olá, então voltamos neste segundo bloco para falar da aposentadoria por idade ainda, mas agora falando da aposentadoria por idade aos trabalhadores rurais, que obedece a algumas especificidades que diferem da aposentadoria por idade dos trabalhadores urbanos. E também nós vamos falar da aposentadoria híbrida, que mistura períodos urbanos e rurais. A aposentadoria por idade rural, ela, na Constituição Federal, ela prevê uma idade reduzida em 5 anos com relação aos trabalhadores urbanos. Mas antes de entrar mais a fundo nisso, é importante a gente fazer uma recuperação histórica e dizer que até 1991, ou até a Constituição, que depois foi regulamentada pela Lei 8.212, pela Lei 8.213 de 91, nós tínhamos uma legislação bem diferenciada para os trabalhadores rurais. Não só uma legislação, mas eles tinham uma outra previdência. Então havia a previdência urbana e a previdência rural. E na previdência rural, os benefícios eram extremamente restritos com relação aos trabalhadores urbanos, ou com relação à previdência urbana. Os homens, somente o chefe de família, que em geral era o homem, tinha direito à aposentadoria por idade. Também, além desse benefício, eram poucos os outros benefícios, então a legislação previa apenas auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio funeral. E a pensão por morte para os dependentes. Então, a mulher e os filhos, em geral, só tinham algum direito se falecia o chefe de família. E o valor do benefício neste período era de meio salário mínimo. Então, esta realidade mudou drasticamente em 1991, quando, por determinação da Constituição Federal, o legislador trouxe para o regime geral de previdência social os benefícios, ou os trabalhadores rurais, e todos os benefícios, praticamente todos, seriam a eles estendidos. Então, a Constituição determinou que trabalhadores urbanos e rurais estivessem no regime geral, através do princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. E depois o legislador ordinário, então, criou todas essas condições para inserir os trabalhadores rurais. Quando a gente fala em aposentadoria por idade reduzida aos trabalhadores rurais, a primeira questão que tem que se perguntar é: quem são estes trabalhadores rurais? A Constituição falou o trabalhador rural, mas quem é o trabalhador rural? A quem o Constituinte se referiu? A quem a legislação se refere? Então, nós encontramos, tanto no artigo 48 quanto no artigo 143 da Lei 8.213, quem são considerados os trabalhadores rurais para efeito dessa idade reduzida. Então, a Lei 8.213 prevê, nesses dois dispositivos, que são trabalhadores rurais: o empregado rural, o avulso, o contribuinte individual e o segurado especial. O empregado rural, ele diferencia-se do empregado urbano, não é pela atividade preponderante do empregador, que é um enquadramento utilizado, por exemplo, na legislação sindical. Ele diferencia-se do empregado urbano pela natureza da atividade em que ele trabalha. Então, eu poderia ter um empregador urbano, mas um empregado rural, porque o trabalho que ele faz é de natureza rural. É claro que nem sempre isso é muito fácil comprovar, especificar essa condição, mas é isso que diz a nossa legislação. A Lei 813 foi bastante clara em definir isso, e inclusive clara em inserir o empregado rural, porque lá no artigo 11, inciso 1, a linha A, fala do empregado, né, caracteriza como empregado aquele que trabalha em atividade de natureza urbana ou rural com habitualidade, subordinação e remuneração. Além do empregado rural, que infelizmente no Brasil ainda carece dos seus direitos mais básicos, porque muitos deles sequer têm carteira de trabalho assinada, muito menos recolhimentos previdenciários. Além do empregado rural, também se enquadra como trabalhador rural o avulso. Mas a lei, ela fala muito pouco desse avulso, ela pouco descreve como seria esse trabalhador avulso, apenas diz que trabalha para uma ou mais empresas,
sem vínculo empregatício. Depois, o decreto 3.048, que é o decreto que hoje regulamenta a legislação previdenciária, vai especificar um pouco melhor, e ao especificar acaba não incluindo as atividades, entre as atividades relacionadas pelo avulso, acaba não incluindo nenhuma atividade rural. Significa então que nem o decreto contemplou de forma mais ampla os trabalhadores rurais, e na prática também nós não encontramos trabalhadores avulsos no meio rural. Apenas para melhor explicar, avulso, geralmente encontramos avulsos na área portuária. É ali que se concentra a maioria dos trabalhadores avulsos, porque estão abarcados pela Lei 8.630 de 1993. Também é considerado trabalhador rural aquele diarista ou chamado boia fria eventual, que trabalha de forma eventual para um ou mais empregador rural, para uma ou mais empresas no meio rural. Então, aquela pessoa que trabalha de forma não habitual, não permanente, trabalha alguns dias para um proprietário, outros dias para outro, ele é enquadrado, considerado como contribuinte individual, mas nós encontramos muito na jurisprudência a classificação dele como segurado especial. Então, é comum a gente encontrar esta classificação dele como segurado especial. Também, por fim, o quarto trabalhador rural, considerado pela legislação, é o segurado especial. O segurado especial, ele não é por nada que ele se chama de especial. Ele obedece toda uma normatização diferenciada. Primeiro que exige-se dele apenas a comprovação da atividade rural. Na sua definição também, nós encontramos dois momentos. Um momento foi da Lei 8.213, que até 2008 praticamente diferenciava o segurado especial de um grande proprietário rural pela contratação de mão de obra. Esse era o elemento primordial que diferenciava o trabalhador rural segurado especial de um empregador rural, um grande proprietário, contribuinte individual. Esse segurado especial, que hoje se chama, na legislação aplicável aos trabalhadores rurais, se chama geralmente de agricultor familiar. O conceito desse segurado especial modificou drasticamente em 2008, pela Lei 11.718. Então, a Lei 11.718 modificou o conceito do segurado especial. Hoje é segurado especial aquele que mora no meio rural, reside no meio rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo. Ele não pode explorar a área superior a 4 módulos fiscais, então criou-se um limite de área. Os módulos fiscais, o módulo fiscal é uma unidade em hectares, é uma unidade utilizada muito para fins de financiamentos bancários, de reforma agrária e outras medidas também. O imposto territorial rural também leva em consideração os módulos fiscais. E ele é definido pelo INCRA, o módulo fiscal é definido pelo INCRA. Então, um determinado município, o número de hectares de um módulo fiscal é X. Então, multiplica por 4, esse é o limite. Vou usar um exemplo de uma cidade de Porto Alegre, por exemplo, o módulo fiscal é 5 hectares. Então, alguém em Porto Alegre, para ser considerado segurado especial, não pode explorar a área superior a 20 hectares. Deste cálculo da área deve ser excluída a área inutilizada e a área de preservação permanente. Por quê? Porque estas áreas não são efetivamente exploradas. Quando a lei fala área explorada, eu tenho que considerar a área que efetivamente ele utiliza. Bem, então, além disso, o segurado especial deve trabalhar individualmente ou em regime de economia familiar. E a lei diz que entende-se como regime de economia familiar quando a atividade, o trabalho dos membros da família é indispensável à subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. Esse desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar foi uma expressão incluída pela Lei 11.718 de 2008
na medida em que se entendia, no meu entendimento equivocadamente, que subsistência era um sinônimo de pobreza, de que aquela pessoa não teria que só seria segurado especial aquele que com muita dificuldade conseguia sobreviver no meio rural. Quando, na verdade, a palavra subsistência, ela fazia, agricultura de subsistência, fazia, na verdade, um contraponto à agricultura patronal. Então, subsistência era quando trabalhava sua família e patronal quando tinha empregados. Essas expressões foram modificando e hoje não se utiliza mais na ciência agrária a agricultura de subsistência, se utiliza agricultura familiar e agricultura empresarial. Então, são essas as expressões. E a legislação previdenciária acompanhou essa evolução e hoje expressamente diz que ele pode trabalhar para a subsistência, mas também para o desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. Ou seja, não só é permitido, como é desejável que ele se mantenha na atividade rural, inclusive progrida nessa atividade, melhore e, mais importante que tudo, produza alimentos. Isso porque a agricultura familiar, ou seja, os segurados especiais, são responsáveis por 70% dos alimentos produzidos, consumidos no Brasil. Então, por isso, se ampliou esse conceito de modo a abarcar toda essa população de uma forma expressa em que não mais houvesse dúvidas quanto a esse enquadramento. Esse segurado especial, ainda a própria lei traz mais algumas condições. A regra geral é de que o segurado especial não pode ter outra fonte de renda para ser segurado especial. Ele deve viver da atividade rural, mas apenas quando tem um membro do grupo familiar que tem outra fonte de renda, apenas este deixa de ser segurado especial. Não se exclui todo o grupo familiar, por uma simples razão: o trabalho de cada um deve ser valorizado. E se nós olharmos a legislação previdenciária como um todo, nós vamos ver que é o elemento trabalho que é valorizado, que é considerado quando se analisa o vínculo à condição previdenciária. Então, só aquela pessoa que tem outra atividade remunerada é que deixa de ser segurado especial. Ainda assim, o legislador de 2008 optou por criar algumas exceções à regra. Por que o legislador criou essas exceções? Porque há toda uma política estatal voltada à permanência do trabalhador rural no campo. Por isso, o Ministério do Desenvolvimento Agrário incentiva, por exemplo, o turismo rural, a agroindústria, incentiva artesanato no meio rural, enfim, diversas maneiras que a ciência agrária chama de pluriatividade na agricultura familiar. Então, por um lado, o Estado estava dizendo, olha, agricultor, permaneça no meio rural, que eu vou lhe incentivar, mas, por outro lado, a lei previdenciária dizia, se você fizer isso, você perde a condição de segurado especial. Então, houve uma aproximação destas regras de modo a facilitar a permanência do trabalhador no campo. Também, muito interessante, a preocupação com a possibilidade de o agricultor ceder parte da sua área em parceria para que outra família também possa sobreviver no meio rural. Ainda, nos termos do que a própria Constituição prevê, no artigo 195, parágrafo 8º, o segurado especial pode contratar mão de obra temporária. Então, aquela diferença que havia até a Lei 11.718, que basicamente diferenciava um segurado especial de um produtor rural não segurado especial, ela agora modifica tanto que o próprio segurado especial pode contratar mão de obra por 120 dias no ano civil. Ou seja, ele pode contratar ou um empregado por 120 dias, ou 2 empregados por 60 dias, ou 4 por 30 dias, enfim, o número de dias pagos no ano civil não pode ultrapassar a 120. Bem, é claro que teríamos muito mais questões a serem abordadas com relação
a condição do segurado especial, que é uma matéria extremamente complexa. Mas vamos falar aqui um pouco mais da aposentadoria, então, a esse trabalhador rural. Ele se aposenta com 5 anos a menos com relação aos trabalhadores urbanos. Mas ele não precisa provar contribuições mensais. Em vez de provar contribuições mensais, ele deve comprovar atividade rural. E a comprovação da atividade começa pela Lei 8.213, no artigo 106, relacionando uma série de documentos que podem ser utilizados, como, por exemplo, contrato de arrendamento, contrato de parceria, certidão do INCRA, que informa a propriedade no meio rural, bloco de notas de produtor rural, que comprovam comercialização de produção, comprovante de entrega da declaração do imposto de renda, onde consta a produção agrícola, comprovante de declaração do imposto territorial rural, enfim, relaciona uma série de documentos, criando ainda 2 condições específicas, uma para os assentados da reforma agrária, que eles muitas vezes têm apenas um documento de concessão e não ainda a propriedade, o documento de propriedade da terra. Então, essa licença de ocupação temporária emitida pelo INCRA é um documento hábil para comprovar a atividade rural, e para o indígena, a certidão da FUNAI. Então, a lei criou uma lista de documentos, mas essa lista não é exaustiva. A própria normatização, especialmente a instrução normativa do INSS número 45, relaciona uma outra lista extensa de documentos que podem ser utilizados para a comprovação da atividade. Porém, é importante deixar claro que não é o documento que garante a condição de trabalhador rural, especialmente como segurado especial. O que garante é o efetivo exercício da atividade. Se eu, como advogada, por exemplo, tiver uma propriedade rural, tiver lá notas fiscais do produtor, certidão do INCRA, diversos documentos, mas eu efetivamente não trabalho nesta atividade, eu tenho outra atividade, eu não sou segurado especial e não vou me aposentar nessa condição. Então, o que vai garantir mesmo é para esse benefício é o efetivo exercício da atividade rural pelo período equivalente à carência. Que período é esse? São os mesmos 180 meses que eu falava no módulo anterior, ou na regra de transição, 60 meses lá em 91, e foi aumentando até chegar em 2011 a 180 meses de atividade rural. Há uma divergência na jurisprudência com relação à descontinuidade. A lei fala que esse período de atividade rural deve ser imediatamente anterior, ainda que de forma descontínua. E esta descontinuidade, ela mereceu e merece ainda muita discussão. Nesse sentido, a instrução normativa do INSS, número 45 de 2010, ela é muito mais facilitadora para o segurado do que a jurisprudência. Na instrução normativa, permite-se, ou pela instrução normativa, permite-se computar períodos intercalados por quaisquer épocas, não importando aqui o tempo de afastamento da atividade rural. Já a jurisprudência acaba por limitar, muitas vezes, esse período de afastamento. Bem, nós tínhamos então, falamos na aula, no módulo anterior, aposentadoria por idade aos trabalhadores urbanos desde que tivessem 180 contribuições mensais. Falamos até aqui da aposentadoria por idade aos trabalhadores rurais desde que tenham 180 meses de atividade rural. Estas 2 regras já existiam até a Lei 11.718. Só que ali foi inserida uma terceira possibilidade. A pessoa que não tem o total de 180 contribuições mensais e também não tem o total de 180 meses de atividade rural. Ela tem parte de uma e parte de outra. Neste caso, o artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8.213, aí pela redação dada pela Lei 11.718, prevê que pode também se aposentar se parte do período for urbano e parte do período for rural. Nesse aspecto, há uma divergência em que a jurisprudência entende pacificamente, ou praticamente de forma pacífica, que, ainda que a última atividade seja urbana, isso é possível. Ou seja, alguém que trabalhou
10 anos na atividade rural, 5 anos na atividade urbana tem direito. Mas o INSS entende que a última atividade tem que ser rural para que faça jus a esta possibilidade de misturar períodos urbanos e rurais. Essa questão ainda não chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que quando chegar deve se posicionar sobre esta matéria. Com relação ao valor do benefício, para o segurado especial, ou seja, para o agricultor familiar, o direito à aposentadoria por idade é de 1 salário mínimo, a não ser que ele recolha contribuições facultativas, quando então poderia fazer a média como todos os demais segurados. Já quando, para os empregados rurais e para os contribuintes individuais, faz-se a média tal qual os trabalhadores urbanos. E quando se mistura períodos urbanos e rurais, o período de atividade urbana utiliza-se o salário de contribuição sobre o qual o segurado recolheu e para o período de atividade rural aplica-se o salário mínimo. Isso está previsto no artigo 4º, no parágrafo 4º do artigo 48 da Lei 8.213. Então, de uma forma bem sucinta, abordamos aqui a aposentadoria dos trabalhadores rurais e também a aposentadoria chamada híbrida, que mistura períodos de atividade rural e períodos de atividade urbana. Agradeço muito a atenção.